Eu me sirvo de um livro chamado A Providência de Maria, que foi escrito por um sacerdote francês da Ordem dos Padres Barnabitas, o padre Paulo Maria Le Courrier. Ele foi missionário no Brasil e escreveu esse livro que é bastante admirável porque trata-se de um tema pouco explorado pela teologia, quase não se trata disso. Então, como ele mesmo diz, ele estudou bastante esse assunto e escreveu um livro bastante primoroso sobre a providência da Santíssima Virgem, ou melhor, a relação entre a Santíssima Virgem e a providência divina, o lugar que a Santíssima Virgem ocupa no plano da providência. Ora, nós lemos no Apocalipse, no capítulo 5, aquela cena que São João Evangelista vê na liturgia celeste, na Jerusalém celeste, do Cordeiro, que ele abre o livro da vida, que é, na verdade, o livro da providência, o livro que contém o nome dos eleitos, o livro que é o livro do governo do mundo, como que Deus governa a história e dirige a história. Então vemos no Apocalipse esse cordeiro de pé, vitorioso, que é aquele que pode abrir esse livro da vida. E em torno dele estão os 24 anciãos, a oração dos santos que contida nos turíbulos, né, que representam a oração dos santos, e uma multidão de anjos, e claro, também de santos, prestam as homenagens, a sua adoração a esse Cordeiro vitorioso. E nessa cena nós não enxergamos, nós não vemos a Santíssima Virgem. O Apocalipse descreve a presença de outros personagens, os anjos, os santos, os mártires, os 24 anciãos, os 4 animais que representam os evangelistas. Mas não encontramos a Santíssima Virgem. Porém, no capítulo 12 de Apocalipse, nós encontramos aquela outra figura muito conhecida. Um grande sinal apareceu no céu, uma mulher revestida de sol, coroada de 12 estrelas, tendo a lua sob os pés. Estava com dores de parto e gritava, em ânsias de dar à luz. Bem, nós sabemos que o parto de Jesus Cristo não causou dores à Santíssima Virgem, porque era uma Virgem Imaculada dando à luz o próprio Deus encarnado. Então, esse parto da Santíssima Virgem foi indolor. Ela dava à luz àquele que veio por fim na dor, no sofrimento dos homens. Então, não faz sentido que o Cristo nascesse em meio às dores. Ele que veio ser o médico para curar as nossas dores. Então, qual é esse parto doloroso dessa mulher descrita no Apocalipse? Esse parto doloroso, que não é o parto de Jesus Cristo, é o parto do corpo místico de Cristo. Nós somos gerados pela Santíssima Virgem por meio das suas dores. Nós vemos isso especialmente na cena do Calvário, quando a Santíssima Virgem, então, sofre diante do seu filho, oferecido em sacrifício. Então, o corpo místico de Cristo é gerado pelas dores, pela cooperação da Santíssima Virgem no mistério da paixão. Então, ali vemos a participação da Santíssima Virgem no plano da salvação, pela sua cooperação na paixão. E lemos também no Apocalipse que não apenas havia essa mulher descrita no capítulo 12, mas
havia um dragão que fazia guerra contra a mulher. E como diz o Apocalipse, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos outros de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, não podendo atacar a Santíssima Virgem, o dragão dirigiu-se contra o corpo místico de Cristo. Então, a história do mundo consiste nisso, a guerra do demônio contra os filhos de Maria. O que o demônio não pode fazer contra Nossa Senhora, ele procura fazer contra os seus filhos. E ela, por sua vez, sofre para gerar esse corpo místico de Cristo, ou seja, para alcançar a graça da nossa regeneração em Jesus Cristo. Então, se por um lado temos no Apocalipse uma cena que apresenta o Cristo Rei, por outro lado temos uma outra cena que apresenta a Maria Santíssima Rainha, medianeira, nossa advogada e mãe da igreja. Então, tudo que nós vamos tratar, de alguma maneira, é um modo de desenvolver essa cena, compreendê-la com mais profundidade. Essa cena já nos antecipa, então, uma providência da Santíssima Virgem. Uma participação da Santíssima Virgem na providência divina. Ou uma providência da Santíssima Virgem. Então, o primeiro ponto que nós devemos tratar hoje é sobre o poder da Santíssima Virgem. Uma vez que Deus quer fazê-la participar da sua própria providência, Deus quer inserir a Santíssima Virgem num lugar privilegiado no seu plano de salvação, na sua providência. Então, devemos conhecer bem se ela tem condições ou não de assumir esse lugar privilegiado que o próprio Deus quer inserir a Santíssima Virgem. Existe um princípio que nós aprendemos no seminário e que vale muito bem para esse ponto que é a providência da Santíssima Virgem. Aquele que dá o fim também dá os meios. É importante a gente saber isso, a gente compreender isso. Aquele que dá o fim também dá os meios. Então, se, por exemplo, a mãe de família delega para, vamos dizer, a sua filha fazer um prato, fazer um bolo, uma sobremesa, mas não tem os ingredientes em casa. Não tem. Então, se a mãe dá o fim, ela também dá os meios. Então, a filha se encontra no direito de providenciar esses meios, ou seja, os ingredientes. E, portanto, ela se encontra no direito de ir até o supermercado, fazer compras, porque aquele que dá o fim também dá os meios. Se a mãe quer que a filha faça aquela receita, que ela faça o bolo, que ela faça a sobremesa, pouco importa, ela deve consentir que a sua filha tenha condições, tenha o direito de comprar esses ingredientes a fim de cumprir a tarefa que ela recebeu. Então, quem dá o fim também dá os meios. É contraditório querer que a pessoa cumpra o fim e não querer que ela tenha acesso aos meios. E isso vale sumamente para Deus. Quando Deus dá um fim, ele também dá os meios. Então, se ele quer inserir a Santíssima Virgem num lugar privilegiado no seu plano de salvação, no plano da providência, ele dará à Santíssima Virgem todos os meios para ela executar essa missão. Ou seja, ele dará à Santíssima Virgem todas as graças. E, em especial, ele dará à Santíssima Virgem um grande poder. Esse é o ponto. Ele dará à Santíssima Virgem um grande poder.
senão ela não pode participar tão bem assim do plano da providência, como nossa corredentora. São Bernardino de Sena diz: a razão de todas as graças comunicadas a uma criatura racional acha-se no princípio seguinte. Quer dizer, por que é que Deus dá tantas graças a um certo indivíduo? Pois bem, quando Deus predestina alguma pessoa a uma graça particular ou a um estado sublime, tem que lhe conceder todos os carismas que são necessários ao exercício de seu cargo, além de lhe conferir preciosos adornos. Então, se Deus predestina alguém a uma graça particular ou a um estado sublime, certamente lhe dará todas as graças para essa pessoa cumprir essa missão. E a Santíssima Virgem foi predestinada não a um lugar qualquer no corpo místico de Cristo, no plano da providência, como uma intercessora qualquer, como seria o caso de qualquer confessor, de qualquer mártir mesmo. Ela não foi predestinada a um lugar qualquer no corpo místico, no plano da providência, mas ela foi predestinada, depois do pecado, depois da queda de Adão, a ser a providência do gênero humano. A ser a providência do gênero humano. Uma vez que nós perdemos a graça em razão do pecado. Então Deus provê uma criatura que vai então recolher a graça, reter a graça, a fim de redistribuí-la aos homens. Então ela foi predestinada a ser a providência do gênero humano. Uma mulher perfeita, uma mulher fiel, que diferente de Eva, não vai nos perder a graça, mas vai nos prover a graça e provê-la em abundância. Ora, seria impossível que a Santíssima Virgem pudesse, então, exercer essa sua providência junto ao gênero humano, se ela não tivesse, então, um ofício materno junto ao gênero humano. Então, a Santíssima Virgem foi constituída por Deus como a mãe espiritual do gênero humano. Claro que ela exerce de modo particular esse ofício de mãe espiritual junto aos batizados, porque nesse caso são membros do corpo místico de Cristo. Mas também desempenha junto aos demais homens na medida que intercede, para que eles se convertam e recebam a graça do batismo, ou então retornem para a vida espiritual, caso tenham abandonado então a vida da graça. Então, para que ela seja a providência do gênero humano, Deus a constituiu a mãe espiritual do gênero humano. E sendo mãe do gênero humano, mãe espiritual do gênero humano, e obter assim a salvação de muitas almas que aceitariam se submeter à sua maternidade espiritual, que não recusariam a sua intercessão e a sua graça, Deus lhe concedeu um poder sem limites. Deus lhe concedeu um poder sem limites. Seria muito triste para nós se nós tivéssemos uma mãe espiritual que, diante de certos casos, não tivesse condições, não tivesse graça, não tivesse poder para alcançar a salvação de um certo indivíduo. Então, para conseguir a salvação dos homens, Deus lhe constituiu, Deus lhe deu um poder sem limites. O que nos dá uma grande confiança na Santíssima Virgem, em razão desse poder sem limites. E para que não tenhamos dúvidas a respeito desse poder sem limites da Santíssima Virgem, a maior prova desse poder sem limites
é a sua relação estreita com Jesus Cristo. A relação estreita dela com o mistério da encarnação, como mãe de Jesus Cristo, mãe do Verbo encarnado. Então sabemos que ela tem um poder sem limites para alcançar a salvação dos homens e assim aumentar o número dos eleitos, aumentar o número dos membros do corpo místico de Cristo, porque ela é mãe da cabeça desse corpo, ela é mãe do Verbo encarnado. Então essa, digamos, onipotência, esse poder sem limites da Santíssima Virgem, ela alcançou a partir da graça da maternidade divina, quando ela então se tornou mãe do Verbo encarnado, concebeu do Espírito Santo. Muitos devem conhecer aquele adágio de São Bernardo de Claraval, que diz que Maria Santíssima é a onipotência suplicante. O São Bernardo de Claraval diz isso, que Maria Santíssima é a onipotência suplicante. Onipotência, claro, não no mesmo plano que Deus, ela não é uma pessoa da Santíssima Trindade, longe disso. Não no mesmo plano que Deus, mas mesmo assim ela é uma onipotência suplicante. Ou seja, tudo aquilo que ela suplica, ela obtém. Então, uma onipotência suplicante. Alguém cujos rogos são sempre atendidos. Então, é um pensamento de São Bernardo de Claraval que muitos devem ter ouvido falar em algum momento, devem ter lido em algum lugar, que Maria Santíssima é a onipotência suplicante. Agora, esse argumento, essa máxima de São Bernardo de Claraval, ela admite 3 fases. Não é tão simples assim, ela admite 3 fases. Ou seja, o poder da Santíssima Virgem cresceu ao longo da sua vida. Admite 3 fases. Antes da encarnação, Maria Santíssima era simplesmente uma onipotência suplicante, o que já é grande coisa. Mas ela era onipotência suplicante. Aquela cujos rogos alcançam tudo de Deus. Foi concebida imaculada, nunca recusou a graça, sempre foi dócil à graça, jamais cometeu nenhum pecado pessoal e crescia de graça em graça, instante após instante. Ela era a onipotência suplicante. Depois, quando ela recebe a graça da maternidade divina e o Verbo se encarna no seu ventre, ela se torna a onipotência imperante, ou a súplica imperante. Agora, como mãe, ela está numa condição melhor para dar ordens ao seu divino filho, na condição de mãe. E por fim, no Calvário, ela se torna a onipotência comutante ou sacrificante. A onipotência sacrificante. Porque aquilo que ela alcança pelas suas preces, ela paga com os méritos do sangue de Jesus Cristo, que de um certo modo ela oferece ao Eterno Pai. Então vamos tratar agora dessas 3 fases da onipotência, do poder da Santíssima Virgem. A sua onipotência suplicante, depois a sua onipotência imperante e por fim a sua onipotência sacrificante. No primeiro momento, então, a onipotência suplicante. Ou seja, o poder da Santíssima Virgem para alcançar tudo aquilo que ela roga antes da encarnação. O Papa Leão XIII diz, na encíclica Divinum Illudomunus, a prece de Maria influiu poderosamente para serem alcançados os mistérios da encarnação e a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então o Papa Leão XIII diz que
a prece da Santíssima Virgem influiu para alcançar a graça da encarnação. Claro, isso não quer dizer que Deus enviou Jesus Cristo, o Verbo ao mundo. Deus enviou o Verbo ao mundo porque a Santíssima Virgem mereceu o mistério da encarnação. Cuidado. Porque os rogos, as preces da Santíssima Virgem alcançam, de certa maneira, a encarnação por misericórdia divina. Ou seja, por uma razão de conveniência. Porque Deus, sendo bom, quer ouvir as orações da Santíssima Virgem. Não que ela tenha um direito de exigir o mistério da encarnação ou uma autoridade, um mérito para que Deus seja obrigado a ouvi-la. Deus a ouve porque Ele é bom, Deus a ouve por misericórdia, Deus a ouve por conveniência, porque Ele é um Pai de misericórdia. Deus a ouve por conveniência. Deus não quis permanecer inflexível diante das lágrimas, das preces da Santíssima Virgem. Então, se ela alcança o mistério da encarnação, ela alcança em certo sentido, na medida em que era conveniente que Deus ouvisse as preces da Santíssima Virgem. Mas, de todo modo, Deus a ouve por misericórdia, por liberalidade, porque Ele é bom. Então, vejam, ainda que Deus se determine a alcançar a nos dar o Verbo encarnado, ainda que Deus se determine, mesmo assim, Ele quis que houvesse da parte da humanidade alguém pedindo essa graça. Então a gente precisa observar os dois planos. De um lado, o próprio Deus, que por pura bondade e misericórdia quer conceder a encarnação do Verbo. E por outro lado, Deus que quer que alguém peça essa graça, que é a Santíssima Virgem, mais que os patriarcas do Antigo Testamento. Então Deus faz questão que haja uma criatura cujas preces são praticamente irresistíveis. Alguém que representa então o gênero humano e que, em nosso nome, pede esse mistério da encarnação. Então, por razão de conveniência, Deus ouve essas preces da Santíssima Virgem. Então, claro, ela é uma intercessora, ela não tem um direito de exigir a encarnação, mas Deus quer ouvir as preces da Santíssima Virgem e nos dar o Verbo encarnado. Pensemos, por exemplo, numa criança que anda, que está dando seus primeiros passos e que a mãe carrega, que a mãe segura os seus bracinhos. A criança anda, mas certamente se a mãe não estivesse sustentando, ela já teria tropeçado. Então há uma participação da mãe, sem a qual a criança não andaria. Que segura os bracinhos, que impede que a criança tropece e caia. Então, da mesma maneira, é Deus que nos dá o mistério da encarnação, é Deus que por pura bondade e liberalidade nos alcança esse mistério. Por outro lado, ainda assim, Ele quer que haja os rogos e preces, as lágrimas da Santíssima Virgem, que Ele ouve por liberalidade sua, por bondade sua, por conveniência. Nós vemos no Evangelho aquela cena de Maria Madalena que vai até Jesus Cristo para chorar aos seus pés, derramar então o perfume, para enxugar os seus pés com os seus cabelos, então tudo isso em sinal de penitência, em sinal de arrependimento dos seus pecados. Porém a Santíssima Virgem, ainda que não tenha nenhum pecado pessoal e tampouco o pecado original, no seu coração carregava os pecados dos homens. No seu coração chorava, intercedia, orava, rogando a Deus que enviasse o Salvador. Então, ainda que ela não tenha pecados para se arrepender, internamente no seu coração ela sofria com uma dor certamente muito maior
que a de Maria Madalena diante dos pecados dos homens. No seu coração, ela carregava os nossos pecados, rogando ao Pai que enviasse o Messias. Então, já nesse momento da sua vida, antes da encarnação, ela já era uma onipotência suplicante. Porém, depois que o Verbo se encarnou no seu ventre, ela se tornou uma onipotência imperante. Uma onipotência imperante, ou uma súplica imperante. São Pedro Damião diz, como que se dirigindo a Nossa Senhora: todo o poder te foi dado no céu e na terra. Como poderia obstar à tua potência, o teu poder, aquele outro poder, o poder de Deus, que de tua carne tirou a origem de sua própria carne? Quer dizer, como que Deus pode resistir ao poder, às preces da Santíssima Virgem, sendo que, se Jesus Cristo obteve uma carne, uma natureza humana, foi por meio da sua encarnação em Maria Santíssima. Tu te apresentas diante daquele altar de ouro de reconciliação humana, o altar do céu, não somente rogando, mas imperando, na qualidade de senhora e não de serva. Então São Pedro Damião diz isso. Nossa Senhora não apenas roga, mas na qualidade de mãe do Verbo encarnado, ela também impera. Ela também dá ordens. Alguns podem se perguntar se porventura não seria ousado dizer que a Santíssima Virgem não apenas roga, mas impera. Porém, quem resolve isso é Santo Agostinho, porque Santo Agostinho diz: a oração é a potência do homem e a fraqueza de Deus. Deus quer se deixar vencer pela oração. Nós vemos isso claramente no Antigo Testamento, quando Deus pede licença para Moisés: deixa-me castigar esse povo. E Deus não castiga porque Moisés intercede. Deixa-me castigar o seu povo. Deus como que se faz de fraco diante das orações, dos méritos de Moisés, quanto mais da mãe do Verbo encarnado. Então, como diz Santo Agostinho, a oração é a potência do homem e a fraqueza de Deus. Deus quer se deixar vencer pelo poder da oração e quanto mais pelo poder da oração da Santíssima Virgem. Então, em razão da sua maternidade divina, sendo mãe do Verbo encarnado, ela possui uma autoridade sobre Jesus Cristo e sobre o próprio mundo, sobre a criação. Mas como diz São Pedro Damião, ela, a Santíssima Virgem, se apresenta diante do altar da reconciliação humana. Então, na Jerusalém Celeste, na liturgia celeste, ela se apresenta como nossa advogada diante do altar da reconciliação humana. Ou seja, não é ela que redime o mundo, mas é ela que vai repartir, que vai distribuir os bens da redenção como nossa corredentora. É ela que vai repartir. Então esse é o poder que Deus lhe dá a partir da encarnação. O poder de ser a distribuidora, a repartidora dos bens, dos méritos da redenção, dos méritos do preciosíssimo sangue à humanidade. Ela distribui, ela administra as riquezas adquiridas pelo sangue preciosíssimo de Jesus Cristo. São Pio X diz na encíclica Ad Diem Illum: Maria, quase em virtude do direito materno, administra os tesouros adquiridos pelo sangue do seu filho. Então ela como que adquiriu um direito em razão do mistério da maternidade divina.
Nosso Senhor, para nos alcançar a reconciliação com o Pai eterno, apresenta ao Pai eterno as suas chagas, suas mãos, os seus pés e o seu lado ferido pela lança. Para alcançar as graças aos homens, né? Para alcançar a reconciliação dos homens, da humanidade com o Pai, ele apresenta as suas chagas. E até hoje, na liturgia celeste, o Cristo apresenta essas chagas. Apresenta o seu lado ferido pela lança. Porém, como diz um outro autor que era contemporâneo de São Bernardo, enquanto que o Cristo apresenta o seu lado e as suas chagas, a Santíssima Virgem apresenta ao próprio Cristo que um dia ela foi a sua mãe. Ele foi gerado no seu ventre, que ela o amamentou, que ela cuidou dele, quando ele era uma criança. Que ela o educou, que ela o conduziu. E como que o Cristo vai resistir àquela que ele mesmo quis ter como mãe? Então, a oração da Santíssima Virgem é essa. É o seu direito, é o seu título de mãe. Então, em razão da maternidade divina, ela se torna uma súplica imperante. De uma certa maneira, ela impera ao Filho. Até a encarnação, Deus ouviu a Santíssima Virgem por uma razão de conveniência. Porque Deus é bom e Ele quis que ela rogasse para que o Messias viesse a esse mundo. Agora, a partir do mistério da encarnação, aparece um primeiro elemento de justiça nas orações de Nossa Senhora. A partir da encarnação, entra um primeiro elemento de justiça. Por quê? Por causa do mandamento, honrar pai e mãe. Então, Jesus Cristo se vê na obrigação, por assim dizer, de ouvir as preces de sua mãe, porque ela é sua mãe. E porque o mandamento diz honrar pai e mãe. Então é aquilo que São Pio X ensina naquela encíclica. Ad Diam Illum. Maria, quase em virtude do direito materno, administra os tesouros adquiridos pelo sangue do Filho. Então, há uma razão de justiça para que a Santíssima Virgem seja ouvida por Nosso Senhor, porque ela é sua mãe. É uma questão de respeito à ordem social. Deus que instituiu a ordem social, que quer que os filhos respeitem os pais, que quer que haja uma ordem, que não haja o caos, que não haja desordem, que não haja anarquia. Como que pode o próprio Cristo desprezar as orações da sua mãe? Não faria sentido. Então, em respeito dessa ordem social que o próprio Deus instituiu e que Ele quer que seja respeitada, Ele mesmo ouve as orações da sua mãe. Ele honra a sua mãe. Então, é um primeiro elemento de justiça que entra nas orações de Nossa Senhora. Agora, depois do sacrifício da cruz, tudo muda de aspecto. Nossa Senhora se torna a onipotência sacrificante. Não mais uma súplica imperante, mas agora uma onipotência sacrificante. A partir desse momento, a partir do mistério da paixão, as orações da Santíssima Virgem são ouvidas também por uma questão de justiça. E aqui não só aquela justiça que diz respeito à ordem social, ou seja, o filho que honra a mãe, porque o mandamento diz honrar pai e mãe, mas uma outra espécie de justiça, a justiça comutativa. Por exemplo, quando uma pessoa compra algo, ela oferece um valor, um dinheiro, uma quantidade de dinheiro, e em troca recebe um produto. E isso é o que nós chamamos de justiça comutativa. Alguém oferece, uma parte oferece dinheiro, a outra parte oferece o produto ou o serviço. É justiça comutativa.
Ora, quando a Santíssima Virgem intercede pelos homens a partir do mistério da paixão, Deus se obriga a ouvir as preces da Santíssima Virgem por uma questão de justiça comutativa, porque ela oferece ao Eterno Pai o sangue do seu Filho. E em troca, o Eterno Pai se vê obrigado a conceder o que ela roga. Então, mais do que nunca, a partir do mistério da paixão, Deus está obrigado a ouvir as orações de Nossa Senhora. Agora, mas não foi o Eterno Pai que enviou o Filho para que ele oferecesse o sacrifício da cruz? Como que é a Santíssima Virgem que ela oferece o Filho na cruz? Foi o Eterno Pai que enviou o Filho a esse mundo para sofrer o tremendo mistério da paixão. Como que foi Nossa Senhora que ofereceu? Muito simples. Como diz um famoso sacerdote francês do século XVII, se não me falha a memória, o padre Ollier, ele diz: Jesus era a propriedade de Maria. Sim, porque era seu filho. E ele continua: ora, Deus proibiu que lhe fossem apresentar vítimas roubadas. Quer dizer, no Antigo Testamento era proibido oferecer vítimas roubadas. Se eu tivesse roubado um cordeiro para oferecer sacrifício, esse sacrifício não seria aceito por Deus. A vítima foi roubada. Deus proibiu que lhe fossem apresentar vítimas roubadas. E exigiu que lhe fossem oferecidas pelas mãos dos donos. Só o dono podia oferecer aquela vítima. E por isso conclui o padre Ollier: Jesus Cristo, hóstia, não podia ser apresentado senão com o consenso e pelas mãos de sua Santíssima Mãe. Ou seja, não é apenas o Eterno Pai que apresenta, que oferece o seu Filho em sacrifício, mas a Mãe consente. A Mãe permite. A Mãe oferece o seu consentimento. Porque ela é mãe, e sendo mãe, aquele filho é dela. Ela tem direito sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, em certo sentido, era a propriedade de Maria Santíssima. Então ela deveria oferecê-lo, ela deveria consentir com o mistério da paixão, para que assim fosse um sacrifício perfeito. Porque o pai oferece o filho, mas a mãe também consente e o oferece conjuntamente ao pai. Então Nossa Senhora, no mistério da paixão, ela participa, ela coopera, e por isso, por um lado, nós temos a paixão de Jesus Cristo, e por outro lado, nós temos a compaixão de Nossa Senhora, que sofre com o filho, oferece com o filho. Ninguém mais do que a mãe sofreria diante daquele espetáculo de horror que foi a paixão. Então, se é Nosso Senhor que oferece o sacrifício da cruz, Nossa Senhora, por sua vez, consente com esse sacrifício e sofre na sua alma, no seu coração, com o filho. Se compadece com o filho. E por isso ela participa da paixão, ela coopera, em certo sentido, com a paixão, oferecendo o seu filho ao Pai, consentindo que o seu filho seja oferecido em sacrifício. Então, em certo sentido, foi Nossa Senhora que ofereceu Jesus Cristo ao Pai, que consentiu com o seu sacrifício. E por isso, a partir do mistério da paixão, quando a Santíssima Virgem roga, ela deve ser ouvida por Deus a título de justiça comutativa, porque ela paga aquelas orações com o sangue do seu filho, que ela consentiu que ele sofresse o sacrifício da cruz. Então, a partir da encarnação, que já entra um elemento de justiça, porque Nosso Senhor, como filho zeloso, ouve as orações da mãe, respeitando o mandamento que diz honrar pai e mãe,
que respeita a ordem social, é um primeiro elemento de justiça que entra a partir da encarnação. Ora, a partir do sacrifício da cruz, essa justiça cresce, essa razão de justiça cresce. Agora, Deus Pai ouve as orações da Santíssima Virgem por uma questão de justiça comutativa. Ele precisa dar aquilo que ela pede, porque quando ela pede, ela apresenta o quê? O sangue de Jesus Cristo. E nosso Senhor só sofreu o sacrifício da paixão porque ela consentiu. Então o Pai precisa ouvir o que ela pede, porque aquilo que ela pede, ela paga com o sangue de Jesus Cristo, que tem valor infinito. Então ela não pode não ser ouvida. Porque aquilo que ela oferece é infinitamente agradável. É o sangue de Jesus Cristo. Então nós vemos nessa progressão da onipotência da Santíssima Virgem, a onipotência suplicante, a onipotência imperante como mãe, e por fim a onipotência sacrificante, porque ela coopera no mistério da paixão, ela consente com o sacrifício da paixão, o sacrifício da cruz, com o mistério da paixão. Nós vemos essa progressão da onipotência da Santíssima Virgem, uma razão, digamos, irresistível para que nós tenhamos confiança na intercessão de Nossa Senhora. Porque ela não pode não ser ouvida. Claro que nada disso faz rivalidade com a onipotência de Deus. Primeiro, porque ela não é uma pessoa divina. E segundo, porque foi o próprio Deus que quis conceder tanto poder a Nossa Senhora. O próprio Deus que quis conceder tanto poder a Nossa Senhora. Para que nós tenhamos uma grande confiança de que Ele quer nos resgatar após o pecado. Após o pecado é natural que nós tenhamos mais medo, mais temor de Deus. Um dos efeitos do pecado é o temor. Aquele temor servil, medo de Deus. Até porque Adão se escondeu atrás do arbusto após ter pecado. Então, justamente para vencer esse medo de Deus, Deus interpõe entre nós e Ele uma onipotência suplicante, uma onipotência imperante, uma onipotência sacrificante. Deus interpõe entre nós e Ele uma criatura a quem Ele dá uma certa onipotência, um poder de rogar que jamais é rejeitado, um poder de interceder que jamais é deferido. Justamente para que aumente em nós a confiança na Santíssima Virgem, na sua intercessão, e assim Deus também aumente da parte de Deus o número dos eleitos, o número dos filhos da igreja e, consequentemente, o número de santos no céu, para que possamos superar esse medo e transformá-lo em confiança.